pedindo para afastar o advogado e para ela insistir que ele recebesse tratamento médico em um hospital, ficasse lá em Minas, manuscrita pelo Adélio. E agora, a Maria das Graças, graças a vocês, que conseguiu fazer um cadastro que a defensoria não fazia, que ninguém cuidava de fazer, que é um cadastro da família para poder fazer a visita. Aí a Maria das Graças fez a visita virtual uma vez, eu cobri como jornalista. E porque eu não vou deixar esse caso. Como repórter, eu não vou. O pessoal vai deixando o seu joinha. Eu entendo compartilhe se você concorda com a notícia. O Adélio tem a oportunidade de ser tratado, daqui a pouquinho eu venho conversar com a fazendo os família comentários aí. e que a gente saiba exatamente o que ocorreu. Como é que ele estava na mesma cidade que o Carlos Bolsonaro, no clube de tiro? O Carlos Bolsonaro foi ao clube de tiro. Como é que e depois, dois meses depois, estava na mesma cidade, em Juiz de Fora? O Adélio deve falar sobre isso, mas vai falar para quem? Se hoje ele só é cuidado por carcereiros, que não é nem cuidado, só convive com essas pessoas, um advogado que não representou os interesses dele. E aí, eu fico assim indignado. Eu tenho que primeiro dizer da admiração por vocês entrarem nesse caso. Eu não sou advogado, sou um repórter. Mas a admiração de vocês terem coragem, porque hoje se celebra muito os advogados e merecem todos os nossos cumprimentos. Um que assumiu hoje o STF, que é o Zaninho, excelente advogado. Mas neste caso do Adélio, a marca tem sido a covardia. Ninguém se manifesta. Então eu digo o seguinte, o Adélio está envolvido num caso que mudou a história do Brasil. E um caso que precisa de muitas respostas. O inquérito não está encerrado. Ele foi reaberto e não foi encerrado ainda. E qual é a última notícia? Veja bem, e não é ele que fala. É o que a gente Quem vem fala trazendo no canal. Uma servidora, uma funcionária, alguém diferente. do cárcere, ali do presídio de segurança máxima, diz, não vamos marcar a visita mais virtual, nem presencial, seja, não vamos marcar, porque o Adélio não quer. Bom, primeiro, se o Adélio é inimputável, ele não pode, a decisão dele, a família quer cuidar dele. Não pode prevalecer essa discussão. Ele tem um curador hoje, que é um estranho à família, que é um defensor. Desculpe, até é vocês que têm que falar, mas eu estou falando que eu cubro muito esse caso. Então, certas coisas, quando me vem, eu estou falando, mas peraí, agora a família não pode mais falar, porque o Adélio não quebra, porque a família, não quer dizer que é a única que manifestou disposição, porque ela cuida de outros também, é uma família muito pobre, disposição de ir até o irmão. E agora ela não pode visitar, porque diz, não, o Adélio não quer receber. Quem não deixou mas o joinha quem ouviu isso do Adélio? Acho que vale, né? Acho que vale a pena, deixa aí. Na audiência, que foi da entrevista da juíza, aí a juíza estadual, Justiça Estadual Civil, que vocês recorreram. É o seguinte, olha, a curatela, se ele é insano, ele tem que ter um curador. Quem é o curador? A irmã quer ser curadora dele. Vocês provocaram isso. Aí o que decide a juíza? Não, vou dar para um estranho, a defensor. Meu Deus, que coisa louca. Por que blindam desse jeito? E quanto mais blindam, mais, como repórter, me sinto aguçado de ir atrás, desafiado. E não é uma questão de vaidade, é uma questão de necessidade de resposta. A sociedade precisa dessa resposta. O evento de Juiz de Fora foi em setembro. Alguns meses antes, foi o assassinato da Marielle, do mesmo ano, 2018. E são dois casos que exigem respostas. Não pode ficar dúvida nenhuma, lacuna nenhuma. Mas eu vou passar a Edra, pedindo, Edra, que história é essa da família não poder mais visitar? Eu peço que, por favor, você relate. Isso não tem sigilo, porque isso é uma tentativa de buscar o acesso, né, ao Adélio, e agora foi formalmente proibido, porque diz que ele não quer. Por favor. Joaquim, eu pontuei aqui algumas coisas que é muito importante a gente falar. Primeiro, eu quero dizer que, mesmo, não obstante esse segredo de justiça que estão nos dois processos, tanto criminal como civil, é preciso a gente dar publicidade do que está acontecendo. Você sabe que se as pessoas não tomarem conhecimento do que está acontecendo, as coisas podem se tornarem muito pior, cai no esquecimento. E a imprensa,
a imprensa, o Brasil 247, pode ajudar muito, muito, as pessoas a se conscientizarem do que está acontecendo. E, de repente, muitas vezes as instituições, o Judiciário, o Ministério Público, ele se move quando tem uma grande repercussão nas mídias. E mesmo estando em segredo de justiça, nós podemos, sim, quanto advogados, procurar a imprensa para dar publicidade, dado essa indignação que nós estamos imbuídos dessa indignação, esse sentimento de injustiça e de violação do direito do Adélio e da família de ver o Adélio. Imagina a angústia desse familiar. Olha, agora, depois que nós tentamos tudo isso, e começou quando nós entramos com esse pedido de curatela, porque tudo que envolve o Adélio é muito curioso. Primeiro, a gente pode perguntar, por que o Bolsonaro não recorreu da sentença? Pessoal, vai deixando seu comentário, tá mais barato aqui no chat, eu tô ele olhando. Ficar lá em Mato Grosso do Sul. Parabéns por todas as interações de vocês. Por que o Adélio está em Mato Grosso do Sul e não está em Minas Gerais? Representante de vocês. Quais são os interesses que estão por trás? Isso está envolto em muito mistério. Primeiro que o Adélio hoje, pela história dele lá no presídio, ele não tem um mau comportamento, ele não é agressivo e não tem nenhum outro evento durante a vida dele que ele tenha causado risco à sociedade. Não tem nenhum outro evento que ele tenha surtado, nem com seus familiares, nem na sua convivência familiar e comunitária. Então, não há justificativa para mantê-lo na situação que ele está há mais de 5 anos. Veja, uma pessoa que está sem ver sua família, sem acesso aos seus amigos, sem acesso a uma convivência com as pessoas que ele conhecia, porque a legislação diz que ele tem direito a receber a visita de amigos e familiares, mas até a visita aos seus familiares são negadas. Ora o Adélio é inimputável, ora ele não tem capacidade para dirigir a sua vida civil, e ora ele tem capacidade para dizer, não quero ver ninguém da minha família. E não é crível, não dá para a gente acreditar nisso. Eu coloco em dúvida, sem pedir segredo, essa narrativa, essa conversa, essa história do Adélio dizer que não quer ver a família. Por quê? Porque as 4 visitas que foram feitas, a Maria das Graças, que é a sua irmã e a única mais... Pode parar. Peraí. Vamos pontuar uma situação aqui. Se você está gostando do conteúdo aí, né, que a gente está trazendo para vocês, deixa o seu joinha, tá? Se você não está gostando, deixa o seu joinha para baixo também, não tem problema. Mas o mais importante é vocês terem uma consciência. Tá? Vocês estão num canal livre independente, que traz aqui para vocês as informações do jeito que tem que ser passadas, não do jeito que interessa ao dono da emissora. Esse é um canal independente, essa é a maior contribuição que o YouTube pode dar para você. Né? Uma liberdade de assistir um canal sem rabo preso com ninguém. Aqui no meu canal não tem anúncio do Brasil, país de todos. O governo não está financiando nada aqui. Então, eu, como jornalista, estudei 4 anos para poder trazer para vocês os conteúdos que eu acho pertinente e relevante, né, da forma isenta, para você tirar suas conclusões. Minha ideia aqui não é mexer na sua cabeça, manipular a sua opinião, nada disso, eu não ganho nada com isso. O que eu ganharia? Deixando minha família de lado para trazer um conteúdo aqui para você, ficar aqui na frente da câmera interagindo, só para te manipular? Com que interesse? Nenhum. Não é essa a ideia. O que aconteceu lá atrás é que tudo parecia um mar de rosas. Né? Na gestão Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, só tinha uma emissora, que era Brasil, país de todos, para todo lado. Né? E hoje isso acabou. Então hoje você enxerga pelo ângulo da emissora do Brasil, país de todos, pelo ângulo do YouTube, pelo ângulo da Jovem Pan, pelo ângulo da CNN, e você escolhe o conteúdo que você tem. O jornalismo vive numa sofrência. Né?
A gente vem perdendo para os cliques, na verdade. Tem que falar o que chama atenção. E não só a verdade. Mas a gente pode fazer os dois. Falar sobre o que chama atenção falando a verdade, que é o que a gente escolheu aqui no canal. Se você está aprovando a nossa conduta, se você gostou do canal, é a primeira vez que você está aqui, por favor, se inscreva. A gente está chegando a 100 mil inscritos, graças a você que já abriu o olho para o jornalismo verdadeiro. Deixe o seu joinha, curta e compartilhe, claro. Tô de olho aqui no chat, aqui do lado, aqui, ó. Tá mó barata a interação de vocês. Vamos continuar assistindo, vamos lá. Interessada em vê-lo, em cuidar dele, volta alegre porque ela é sempre bem recebida por ele. Ele se emociona, ele fica feliz com a visita dela e ela sai chorando de emoção. Por duas emoções, uma por ter visto ele e a outra porque o direito dele está sendo violado. Quando ele está na visita com a Maria das Graças, ele chega a pedir providências. Pediu para ela verificar se ele tinha um dinheiro, a carteira dele que tinha deixado lá com esse advogado anterior. Ele pede favores para Maria das Graças. Na última visita que ele teve, ele falou com todo afeto para Maria das Graças. Evidentemente que uma hora ou outra ele se preocupa com a segurança dela. É natural que ele se preocupe com a segurança dela. Porque, afinal de contas, ele lesionou, né? Ele, supostamente, ninguém está discutindo se lesionou, se não lesionou, se a facada houve, se não houve. Mas aconteceu um evento e que esse pessoal é um pessoal muito truculento, é natural que o Adélio se preocupe com a irmã dele nesse sentido. Mas isso não significa dizer que o Adélio não quer ver a irmã dele. Agora, uma coisa que é mistério. A despeito da nossa intimação ter ido pelo DJ, que é o Diário de Justiça, nós fomos intimados pelo Diário de Justiça, para nós podermos nos manifestar sobre esse interrogatório que foi feito sobre a nossa revelia porque nós não estávamos lá. Porque, embora a gente tenha sido intimado pelo Diário de Justiça, nós não tivemos acesso ao processo. E quando nós, repito, o Alfredo já falou, fomos procurar saber por quê, a própria vara passou, como a gente não tinha acesso, nós pedimos o número à vara, porque a gente não conseguia entrar. A vara deu um número errado. O número, em vez de ser 36, o dígito deu o dígito 37. E a juíza nos criticou porque nós estávamos com o número errado. Daí eu postei o print para ela e disse, doutora, foi a vara de vocês que nos informou errado. Aí ela... Dá uma seguradinha aí, dá uma seguradinha. A gente já vai voltar, tá? Mas né, tem coisa que tem que falar. Essa situação tá aí, né? Porque aconteceu o que tinha que acontecer. Eu não quero acreditar em fraude eleitoral, nem nada, mas a gente sabe que tivemos uma direita desorganizada, que deu brecha para esse retorno da esquerda ao poder, certo? Então, isso é um ponto passivo aqui entre todos, a gente concorda e vamos lutar sempre para que o Brasil volte a ter uma transparência, nem que seja mínima, coisa que hoje a gente não está vendo, certo? Se você concorda comigo, deixa aí o seu comentário. Se você discorda também, deixa aí o seu comentário. O que eu quero que você entenda é que você também faz parte da luta. O canal não é meu, o canal é nosso. Tá? Quando você está aí do outro lado me assistindo, vendo essas barbaridades que a gente tem trazido aqui, essas notícias absurdas que você não concorda e nem eu, você também pode fazer a sua vez e voz prevalecer. Quando você assiste o Jornal da Globo lá, você não consegue mandar uma mensagem lá, o Bonner não põe aqui embaixo. Mas aqui tá todo mundo vendo, ó. Tá todo mundo vendo aqui no chat o que você tá falando, tá concordando, tá discordando, e no final a gente interage com todo esse conteúdo que você tá produzindo aqui do lado. Na verdade, o vídeo é só um pretexto para a gente poder estar junto, batendo esse papo legal aqui. Se você chegou pela primeira vez, por favor, eu quero a sua inscrição, é gratuito, não paga nada e ativa o sininho das notificações para você sempre receber os vídeos ao vivo que a gente faz aqui para vocês, o conteúdo ao vivo
que a gente faz aqui com o maior carinho no canal Consignado Inteligente, beleza? Conto com a sua inscrição, com o seu compartilhamento desse vídeo, manda nos grupos de WhatsApp e, claro, se você puder e quiser contribuir não só comigo, mas com toda uma equipe que faz a gestão desse canal, iluminadores, técnicos de áudio, editores, tá aqui no comentário o Pix para você contribuir com qual valor você quiser. Fica a seu critério, tá bom? O Thiago agradece toda essa colaboração. Vamos continuar assistindo. Informou correto. Depois nós dissemos, doutora, nós precisamos ter acesso. Passamos para a vara, saímos do gabinete para a vara. Aí a pessoa da vara, o servidor da vara disse, fale com TI, que é a tecnologia da informação. Nós fizemos isso. E aí o Alfredo já explicou. De tanto nós tentarmos e abrimos vários procedimentos, eles, por fim, a resposta que eles nos disseram, e a gente tem prova, foi que, olha, se há restrição, a restrição está partindo da vara. Vocês têm que conversar com a vara, e só a vara agora pode dar acesso a vocês. Depois que o Alfredo, doutor Alfredo, entrou em contato dizendo isso por WhatsApp, foi que nós finalmente tivemos acesso. Aí já era tarde. Por quê? Porque o depoimento já tinha acontecido sem a nossa presença, só com a presença do defensor público, da juíza e, se eu não me engano, do Ministério Público. Agora, o que mais eu tenho a questionar, eu e o Alfredo, é que os curadores têm sido inertes. Eles têm sido inertes e, para mim, tem sido uma negligência, uma desídia no cuidado, na defesa dos direitos, dos interesses do interno, do custodiado Adélio Bispo. Ora, se os juízes, tanto da vara criminal como da vara civil, achou por bem que fosse decidido que o curador olha isso, deveria ser um defensor, uma pessoa estranha e não familiar, por que esses curadores não estão agindo em interesse do Adélio e dos familiares que querem vê-lo? Porque o curador é para isso. Por que eles ficam inertes e não defendem esses interesses? Porque quando eu conversei com o curador e indaguei ele isso, ele disse que vai lá conversar. Mas ser curador não é só conversar. É você exigir do Estado, e aí por meio de petição, não é só conversa, não. Chega lá do Adélio, isso, conversa com ele, nada se resolve. Não. Ele tem que ajuizar uma petição, exigindo do Estado um tratamento digno para o Adélio, que seria, ele está se negando a tomar medicamento, então ele tem que ser encaminhado por um ambulatório para tomar o medicamento com pessoas técnicas especializadas para esse fim. Ele teria que ser tratado por uma equipe multidisciplinar, por um psicólogo, um psiquiatra. Não é só essa visita eventual de um perito para avaliar se ele é insano ou se ele está bem com as faculdades mentais. Não é só isso que o Estado prevê. O Estado prevê que ele seja acompanhado, que ele tenha prescrição médica, que ele seja acompanhado e que se ele não toma um medicamento, está se negando, porque ele não confia no Estado, porque ele tem medo e tem razão de ter medo, porque não tem motivo e nada justifica essa história de dizer, é para a própria segurança dele. Não, o Estado tem que dar segurança para ele lá em Minas Gerais, que é onde mora a família dele. Agora o Estado não vai e escolhe logo o Mato Grosso para colocar o Adélio? Isso eu contesto. Isso é grave. E já vai fazer 5 anos. E agora, o problema é eles dizerem para nós, a gente pediu uma visita, não, o Adélio não quer ver a família. Eu não acredito nisso. Nossa. Eu digo sem medo, eu não acredito nisso. Sabe por quê?
porque todas as 4 vezes que o Adélio foi visto, ele melhorou, e todos sabem que está dentro da legislação e dentro dos cuidados que deve ter com o terno na situação do Adélio, olha isso, que a visita e o contato com seus familiares, inclusive com amigos dele, é bom para o seu tratamento e para a sua evolução da sua saúde. E aí o Estado está falhando, porque já era hora do Adélio estar num tratamento ambulatorial, se não for no ambulatorial, num hospital, porque lá no hospital tem pessoas capazes de cuidar dele. Aí falam, não, mas aí ele corre risco. Ele corre risco lá no presídio também. Porque daqui um dia, Alfredo, Joaquim e os nossos cyberespectadores, daqui um dia não existe uma pessoa dentro desse corpo. Então, você quer preservar a integridade física dele, com medo que ele seja assassinado, que ele sofra algum revés? E daí? Então, vamos trancafiá-lo numa cela isolada, sem ele tomar medicamentos, sem os curadores dele fazerem nada, exigirem nada, tão satisfeito, nada a requerer, e daqui um dia, porque a gente não vai encontrar mais um ser humano dentro desse corpo físico. É isso que eles querem? É isso que eu quero enquanto ser humano que luto pelos direitos humanos? Não, não é. E não é só pelo Adélio. Eu me sensibilizo por cada prisão, cada prisioneiro que tem o seu direito violado. E esse assunto do Adélio, esse caso do Adélio, ele é importante porque ele tem uma notoriedade muito grande e ele pode servir de lição, um efeito pedagógico para não se fazer mais isso com as pessoas. Então, olha, outra coisa, o Adélio, ele não causa risco à sociedade. Esse ato foi um ato isolado e que é um ato discutível, porque as seguranças que estavam lá na hora dessa suposta facada, os seguranças que estavam lá foram promovidos pelo senhor Bolsonaro e agora um deles, pelo que eu estou sabendo, aí a gente pode confirmar se é verdade, estava agora trabalhando para ele e envolvido no golpe do dia 8 de janeiro. É verdade. Entendeu? Era o motorista. É o motorista. O Max. Olha isso, presta atenção. Soldado, eu vou passar para o Alfredo antes, só para dizer a vocês. Quem acaba de falar agora, a Edna, ela foi diretora de vara. Foi diretora de vara. Muitos anos. Então, ela tem a experiência de quem atua em vara, trabalhando com juiz. E era do lado de dentro, do lado de dentro. Então, quando ela está falando de não ter acesso, eles simplesmente manobraram. Isso aconteceu lá. Tudo indica, tudo mostra que manobraram para que eles não pudessem participar da entrevista com o Adélio, em que o Adélio teria dito que não queria, que não gostaria que a irmã fosse curadora. Isso não é coerente, porque, repito, na primeira entrevista que eu fiz com a Maria das Graças, em Montes Claros, a primeira coisa ela disse, o Adélio me mandou uma carta. Ele queria afastar o advogado. Ela disse, gravado, entrevista gravada. O Adélio, na primeira. Depois, quando eu exibi aqui um vídeo e conversei com um perito do mecanismo de prevenção à tortura, que quando eles fazem visitas, que a ONU fez um acordo do Brasil com a ONU, fazem visitas a presídios. Quando eles chegarem em Campo Grande... Dá uma seguradinha aí, a gente já vai voltar, tá? Mas né, tem coisa que tem que falar. Essa situação tá aí, né, porque aconteceu o que tinha que acontecer. Eu não quero acreditar em fraude eleitoral, nem nada, mas a gente sabe que tivemos uma direita desorganizada, que deu brecha para esse retorno da esquerda ao poder, certo? Então, isso é um ponto passivo aqui entre todos, a gente concorda, e vamos lutar sempre para que o Brasil volte a ter uma transparência, nem que seja mínima, coisa que hoje a gente não está vendo.
certo? Se você concorda comigo, deixa aí o seu comentário. Se você discorda também, deixa aí o seu comentário. O que eu quero que você entenda é que você também faz parte da luta. O canal não é meu, o canal é nosso. Tá? Quando você está aí do outro lado me assistindo, vendo essas barbaridades que a gente tem trazido aqui, essas notícias absurdas que você não concorda, nem eu, você também pode fazer a sua vez e voz prevalecer. Quando você assiste o Jornal da Globo lá, você não consegue mandar uma mensagem lá, o Bonner não põe aqui embaixo. Mas aqui tá todo mundo vendo, ó. Tá todo mundo vendo aqui no chat o que você tá falando, tá concordando, tá discordando, e no final a gente interage com todo esse conteúdo que você tá produzindo aqui do lado. Na verdade, o vídeo é só um pretexto para a gente poder estar junto, batendo esse papo legal aqui. Se você chegou pela primeira vez, por favor, eu quero a sua inscrição, é gratuito, não paga nada e ativa o sininho das notificações, para você sempre receber os vídeos ao vivo que a gente faz aqui para vocês, o conteúdo ao vivo que a gente faz aqui com o maior carinho no canal Consignado Inteligente, beleza? Conto com a sua inscrição, com o seu compartilhamento desse vídeo, manda nos grupos de WhatsApp e, claro, se você puder e quiser contribuir não só comigo, mas com toda uma equipe que faz a gestão desse canal, iluminadores, técnicos de áudio, editores, tá aqui no comentário o Pix para você contribuir com qual valor você quiser. Fica a seu critério, tá bom? O Thiago agradece toda essa colaboração. Vamos continuar assistindo. Os presos disseram, vocês são da tortura, então vocês têm que conversar com o Adélio. Os presos disseram isso. Ele nem sabia que o Adélio estava lá. Aí foi conversar com o Adélio e ele relata. Ele fala, esse advogado nunca esteve aqui, Zanoni. Minha família não me visita porque o advogado não proporciona essa visita. E porque é longe, né? A família não tem condição de ir para lá. No caso da Maria das Graças, que é a mais mobilizada. Então, eu estou dizendo o seguinte, não é coerente dizer que não quer a curatela. E mais do que isso, eu estive com a Maria das Graças, porque na porta do presídio, quando ela fez a visita presidencial. Quando ela saiu, e aí eu vou dizer coisa grave agora, quando ela saiu, ela disse que ela ficou 3 horas com o Adélio e disse que foi emocionante, etc., e que perguntou a ele da curatela, que se queria que ele ficasse, que ela fosse adiante. Ele disse que sim. E ele teria até se emocionado. Agora, isso deve ter gravação em vídeo da visita entre eles, porque isso é monitorado no presídio de segurança. Isso foi conversado entre eles. E aí, mais grave, quando souberam que eu estava lá como repórter, e esse é o meu papel, e eu estava na área que não era a área restrita, eles disseram para a Maria das Graças, porque ela também me disse gravado. Olha isso, presta atenção. Que era para tomar cuidado com o que fosse falar com o Adélio e depois com o repórter que estava lá fora. Porque isso poderia prejudicá-lo em futuras visitas. Pois bem, ela nunca mais conseguiu fazer visita. Passo para você, Alfredo, o que agora é possível fazer? O que vocês vão fazer, tecnicamente, para buscar justiça nesse caso? E antes que você responda, eu quero ler aqui alguns superchats. As pessoas estão aqui, olha, o José Mentor Melo, dizendo, o Silvio Almeida tem a obrigação de se manifestar sobre essa situação. Vidas negras realmente importam para ele? Bom, a Edna Teixeira esteve no Ministério dos Direitos Humanos nos primeiros dias e levou por escrito, ela protocolou uma carta em que ela relata a situação de grave violação de direitos humanos no caso do Adélio. O Ricardo Garcês dá uma contribuição aqui e diz assim, olha, por que o STF não busca Adélio? Episódio forte, vou te dizer, o Cássio Nunes é relator, nesse caso ele é prevento. Esse caso, teve um procurador, um defensor, que se mobilizou para que ele fosse receber esse tratamento médico lá atrás. Isso foi, o juiz de fora foi contra. Isso que é o que sentenciou, que aplicou a medida de segurança. E isso foi parar no Supremo. E no Supremo, o Cássio Nunes e a segunda turma concordou, tem que dizer isso, que sim, o Adélio podia ficar no presídio porque lá ele poderia receber tratamento médico. Essa foi a decisão, que era uma decisão que violava outras. Porque se não há vaga em hospital psiquiátrico, ele tem que ser solto e ter o tratamento ambulatorial. Isso tem julgamento do STJ. Bom, não ocorreu, e o Supremo já se manifestou e disse que ele poderia ficar lá. Isso é grave. Aí tem aqui, olha,
A Irani Alves Beus diz aqui, Joaquim, uma junta de advogados não seria um caminho para ter acesso ao Adélio? Estamos com os 2 advogados corajosos, competentes e estão incansavelmente lutando por justiça nesse caso. É claro que aí eles são os advogados, mas então eles decidiriam se alguém pode entrar ou não. Mas possível, eu digo, dou esse testemunho, todos se acovardam. Mexer com a Adélio é uma coisa que é tabu, é proibido no Brasil. Pessoal, vai deixando seu comentário, tá mal barato aqui que o Adélio fale o que não ocorreu. Está querendo que o Adélio tenha todas as interações o tratamento que todo preso tem. Isso o Alfredo vai orgulhoso de estar aqui. Ele, no caso dele, não é nem preso, porque ele está absolvido impropriamente, porque é deficiente mental, mas ele tem que ter liberdade para poder falar. E a partir do que falar, pode provocar uma reviravolta no caso, inclusive. Com investigação sobre o que ele falar. Bom, então diz aqui, olha, e a própria Irani diz aqui, olha, Adélio pode desaparecer a qualquer momento. E o Júlio César Beraldo diz um abaixo-assinado para o curador responsabilizando. Toda iniciativa é bem-vinda, porque neste caso é preciso... Tem um ser humano que está trancado há 5 anos em isolamento. E agora a irmã... Ele não fala mais nem com a irmã, porque eu preciso de escrever. Não é grave. Acho que aconteceu algum problema com a câmera da Edna, e eu passo então para o Alfredo. Alfredo, me desculpe, Alfredo, porque eu falei muito mais do que eu normalmente falaria. Tá? Não, que é isso. Bom, muitos procedimentos estão aí na ordem do dia que a gente pode adotar e vamos tomar várias medidas. Estamos aguardando um pronunciamento da magistrada em razão de pedidos que nós formulamos. Inclusive, de militância política flagrantemente assumida pela magistrada e anuída pelos demais membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, que silenciaram e reforçaram o discurso. Ora, na perícia que nós estamos discutindo agora, que a magistrada ainda não se pronunciou sobre os pontos que nós suscitamos, tem uma questão que a própria juíza do feito propõe e pede ao perito psiquiatra para se manifestar, que diz assim: a parte requerida, isso é, Adélio Bispo, pode exercer seus direitos políticos, ativo ou passivo, votar ou ser votado. Eu lhe pergunto, que temor seria esse de Adélio disputar a eleição ou de comparecer a uma sessão para votar? Que temor seria esse? Agora, a Sua Excelência, a magistrada, deveria repensar se a questão ideológica lhe impacta tanto a ponto dela se preocupar se o Adélio, que é inimputável, se ele vai disputar a eleição ou não, ele estando encarcerado. Que pergunta é essa para um perito psiquiatra? Se ele é capaz de responder, ele não será capaz de responder, porque ele simplesmente copiou e colou o que ele respondeu nas 8 questões antecedentes. Que Adélio é doente mental e esses atos o impedem ao exercício da vida civil. Ele repetiu, copiou e colou em todas as situações. Agora, a Sua Excelência tem que explicar por que ela estava, há muitos anos atrás, na época da prisão do Lula, apoiando o Sérgio Moro e querendo a prisão do senhor Luiz Inácio da Silva. E estava na porta do tribunal defendendo isso com uma série de outros magistrados, todos envolvidos na mesma celeuma. Se ela tem problema de perfil ideológico e tem que se alinhar à questão ideológica, ela não pode julgar esse caso. A pessoa fazer uma pergunta dessa, se o inimputável pode ou não pode disputar o processo eleitoral. Pela legislação, pode. Pode. Os deficientes, inclusive os mentais, têm o direito ao voto e têm o direito de ser votado. Não há nenhuma irregularidade nisso. Qualquer um deles. E o caso também alcançou o Adélio. Bom, mas nós vamos discutir muitas coisas. Nós vamos discutir a letargia do Ministério Público, a letargia da Defensoria Pública, que faz, às vezes, de curador do Adélio. Há uma determinada passagem, quando vão ouvir o senhor Adélio Bispo,
foi perguntado a ele se ele tomava o medicamento. Disse que não tomava porque não precisava. E o defensor fez a pergunta, o curador dele. Fazem 100 dias que isso aconteceu. Que providência foi tomada? Nenhuma, porque ele nada tinha a requerer. Até agora. Esse senhor tem que ser... a curatela dele tem que ser revogada. Ele está trabalhando contra o interesse do senhor Adélio Bispo, que ele representa. Eu acabei de colocar uma matéria que não estava muito nítida da resolução dela, mas é uma matéria que saiu na época do manifesto dos juízes em apoio ao Moro. E quem estava do lado do líder era justamente essa juíza, Cíntia Leteriel. Isso é fato histórico. Isso é fato. Era um documento que comprova o alinhamento ideológico da magistrada. Será que isso não está interferindo na condição de julgadora dela? O Alfredo, você fala, e é verdade, os laudos falam da psiquiatra, da condição mental dele. Mas, olha, ele fez um curso de tiro 2 meses antes. No mesmo dia que estava lá o Carlos Bolsonaro. 2 meses depois, ele vai de ônibus para Juiz de Fora, onde ele nunca esteve. Ele vai aos locais e fotografa antes os locais onde o Bolsonaro estaria. Presta atenção. Porque era que certamente ele não teria informação. Sim, alguém tinha dado uma informação privilegiada para ele. Exatamente. É tudo muito estranho. É tudo muito estranho. Ele é um deficiente mental que tinha um método, fez direito. Olha, fez o curso de tiro sem ter arma. No dia do Adélio, no dia do sem ter dinheiro para pagar o curso de tiro. Sem ter dinheiro para pagar. Você viu, você me falou do processo lá criminal, aquilo que já está disponível, porque muita coisa nunca foi visto só pelas partes ali, o advogado do Adélio é um advogado que trabalha contra o ação criminal. Nós também vamos entrar esta semana que vem, vamos fazer requerimentos na ação criminal, porque, observe, nós somos advogados apenas da irmã do Adélio. Nós não somos advogados do senhor Adélio Bispo. Tá? Porque a ele todas as portas se fecharam. Ele está, como você bem lembrou, fechado numa cela de segurança máxima, numa solitária há 5 anos. Não fala com ninguém, não trata com ninguém, não toma remédio. Um louco, certamente, um são certamente estaria louco. Quem dirá um louco? Como é que não deve estar? Mas isso não causa perplexidade a ninguém. Nem o defensor público, nem a magistrada, nem o Ministério Público, ninguém se incomoda com Adélio. Na hora de perguntar o que é que você tem a requerer, nada a requerer. Tem pessoas perguntando que o Silvio Almeida se manifeste. Eu vou dizer para você, a Edna protocolou e nada foi feito. De efetivo, não. Porque ele continua a mesma situação. E só para dizer, e se vocês quiserem, porque eu já convidei o Silvio, inclusive, falei com a assessoria de imprensa para o ministro Silvio Almeida para dar uma entrevista aqui e explicar. Até agora não respondeu. Deixe-me lhe fazer vocês também podem uma mandar provocação. Um eu queria que o senhor Silvio Almeida... O Alfredo, mas antes disso, só para concluir... pronunciasse realmente. O Alfredo, mas só para concluir, é que vocês mandem um e-mail para ele, se vocês querem, perguntem diretamente a ele. Entendeu? Eu, como repórter, perguntei e ele disse que a assessoria dele, que mandou para a ouvidoria, para alguns lugares, ele disse que mandou. Ele disse que fez esse trabalho burocrático, o relato dos dois, do Alfredo e da Edna. Portanto, eles já se mobilizaram para isso, porque é uma grave violação de direitos humanos. Bom, nós temos que encerrar, vou passar a vocês para, rapidamente, porque nós temos 3 minutos, por favor. Eu passo para você, Edna, e o Alfredo para fazer o encerramento, vocês dois. Olha, Joaquim, nós olha já teríamos muito mais coisas para falar, infelizmente o tempo é pouco, acho até que a gente poderia fazer outra live para continuar algumas coisas que nós ainda teríamos a falar, que é uma bomba, é bombástico, é uma coisa muito, muito triste
e que a sociedade precisa saber, a comunidade do 247 precisa saber, a gente precisa se movimentar para isso, para, vamos dizer, forçar as pessoas a se sensibilizarem, tá entendendo? Porque não é justo o que está acontecendo com essa família. Eu, enquanto era diretora de secretaria, eu falava para os servidores da vara, eu dizia assim, olha, vocês querem punir os familiares também? Então, quando o familiar chega desesperado lá na vara, Joaquim, isso acontecia, porque eu também era uma vara penal, eles ficavam desesperados pelos seus familiares. E eu ficava... E eu falava que isso não pode, a pena não pode passar, até porque o Adélio não pode sofrer pena. Entendi. Eu até quando comecei atrasado, eu não posso me atrasar aqui, para não ficar desmoralizado também, porque eu critiquei, nós já estamos atrasados. Mas eu quero passar. Então, Edna, nós vamos fazer outra live, porque vocês dois estão muito firmes nesse caso, e eu, como jornalista, não vou desistir, até eu ter respostas, saber o que ocorreu efetivamente, e que hoje tem uma grave violação de direito humano. Isso a gente não pode ficar insensível. Passa a palavra para o Alfredo rapidamente fazer a despedida, por favor. Bom, eu acredito que seja a hora da sociedade se mobilizar, a OAB, o Conselho de Psiquiatria, e nós solicitamos isso ao Ministério da Defesa dos Direitos Humanos. Nós solicitamos isso, que levasse ao presídio a ABI, que levasse ao presídio os representantes do Ministério Público, do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública, levassem todos, até os familiares, levassem todos que tivessem interesse na demanda, para ver as condições do encarceramento, as condições de tratamento. E nós solicitamos isso ao ministro Silvio Almeida. Esperamos que a dignidade vá além do discurso. Não fique apenas só na retórica. Isso tem que ir para a prática. Não se discute e fica causando perplexidade que a gente não veja que o PT optou por se afastar do Adélio como leproso para não associar a qualquer ligação entre um e outro para dizer que olha isso, o Adélio teria sido fomentado ou induzido pelo PT. Aí está aí, uma pessoa abandonada no cárcere há 5 anos tratado como lixo, a sociedade fazendo questão de dizer que ele não existe e aplicando nesse senhor uma pena que não está prevista na legislação brasileira. O que está acontecendo com a Adélio é tortura e um assassinato para e passo. Pode acontecer a qualquer momento, uma pessoa insana trancada numa cela, nós já vimos outros falecerem até com suicídio falso. Vamos nos lembrar de Herzog. E não vamos nos esquecer que os malucos de ontem estão circulando nas ruas hoje. Alfredo, nós vamos fazer, muito bom, muito obrigado por vocês, parabéns pelo trabalho. Nós não vamos esquecer este caso. Parabéns a vocês que estão trabalhando firmemente, como repórter, vou continuar trabalhando. O Ricardo, você tem uma pergunta, antes da facada, o Adélio já tinha disso de problemas psiquiátricos? Tinha. Não era tratado, mas tinha. E eu vou dizer para vocês algumas coisas que eu ouvi. Isto pode ser método. Usa alguém que tem problema psiquiátrico, mas sabe, trabalha, sabe ir a Juiz de Fora e pode cumprir uma missão. Porque se ele disser, vai dizer que é um delírio de humor. Dá um break para mim aí. Dá um breakzinho. Isso, vem para cá. Primeiramente, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Consignado Inteligente. É um canal raiz, né? Nossa luta é enraizada pelo aposentado e pensionista, servidor público, mas hoje em dia a gente abriu esse leque. É uma luta por todos os brasileiros, por um Brasil mais transparente. Se você compactua desse Brasil mais transparente, por favor, deixe aqui o seu comentário, o seu joinha e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque aí todas as vezes que a gente entrar com esses assuntos quentes, importantes, apurados jornalisticamente, você vai estar aqui com a gente, tá? É tudo de graça, tudo de graça. Se você quiser ficar membro, você ajuda o canal com um pouquinho de dinheiro, custa R$ 2,99 ao mês, bem pouquinho, a gente pede sua ajuda porque o canal é totalmente independente. Então a gente reinveste em estrutura, uma câmera melhor, uma iluminação melhor, um fundo melhor, uma edição melhor, se você quiser. Se você não quiser, você fica aqui, que está muito legal ver a sua interação aqui no nosso chat, os nossos comentários sempre educados. Se você é esquerda, direita,
traga o seu comentário, a sua verdade, argumente com educação, tente mostrar o seu ponto de vista, quem sabe a gente muda de ideia e um acrescenta para o outro. Aqui não é um canal de guerra, de combate, é um canal de entendimento, compreensão. O que a gente não admite é tala no olho, né? É a grande mídia, o grande mainstream, como é chamado, tentar tapar o sol com a peneira para passar pano para as cagadas que esse governo atual vem fazendo. Desculpem o português, tá? Mas é basicamente isso. Então deixe aqui o seu comentário, interaja como você já está fazendo, deixe sempre o seu joinha e se inscreva no canal. Vamos continuar assistindo aí, ó. Presta atenção. O que ele disser. No entanto, isso pode ter investigação complementar. Mas eu digo para vocês, teve um caso do Trump, isso está num documentário que eu fiz, lá nos Estados Unidos, que era um jovem autista da Inglaterra, em que ele teve uma ação, um atentado contra o Trump, e isso fez o Trump decolar no início da campanha. Quer dizer que isso pode ser método. Muito obrigado pela audiência e nós voltamos sempre que houver notícias para comentar. Muito obrigado. E eu peço a vocês que ainda não se inscreveram na TV 247 que o façam. Aqueles que puderem se tornem membros. Patrocinem o jornalismo independente no Brasil. Porque se não fosse a mídia independente, este caso não teria questionamento nenhum. E aí o jornalismo, chamado que ele se autoproclamado profissional, publicaria as suas versões chapa branca, oficialescas, ou oficiais. Não é nem oficialesca, oficiais, como é o caso desta matéria da Folha de São Paulo. Nós continuaremos fazendo a cobertura necessária num país que viva na plenitude do Estado democrático de direito. Muito obrigado. Um excelente fim de semana a todos, um excelente dia a todos e até mais.